Glória a Deus. Salve da igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém? Aleluia. Aproveitar que os irmãos estão em pé. Vou estar lendo aqui, o tema, para que os irmãos venham se assentar. Aleluia, que se encontra no livro de Atos. Atos 2, 42 até o 47. Amém? Vai dizer assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais e faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiram com todos, segundo cada um havia, de necessidade, cada um de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Os irmãos podem se assentar, aleluias. Confesso, que eu já peguei desde o início do culto a minha parte. Mas, como foi me dada a oportunidade de estar falando algo da parte do Senhor, primeiramente eu quero agradecer os meus pastores que estão aqui na minha retaguarda, o pastor Ronaldo e a missionária Andréia, por permitir novamente de estar falando da palavra do Senhor. Confesso, irmãos, que eu mesma, por mim mesmo, não tenho nada a oferecer aos irmãos, mas quando for me dado, essa oportunidade de estar pregando, falando da vontade do Senhor e do querer dele, vou estar aqui falando, sobre algo, que há muito tempo, que está falando, da igreja primitiva, como é bom, irmãos, aqui todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, aqui está dizendo que todos os membros, dali, os crentes que ali congregavam, que ali estavam, eles obedeciam, os seus pastores, os seus líderes, por isso também que o Senhor ali derramou, irmãos, por isso que o Senhor viu graça ali naquela igreja, por causa disso, por causa da comunhão, por causa do amor, por causa da união, que todos tinham ali, como foi falado, cada um, se a gente não tiver, irmãos, com a mesma fiação, o mesmo propósito, o Senhor não habita, o Senhor não opera, porque se o pastor tiver com uma opinião diferente da missionária Andréia, da diaconisa ou da minha ou dos irmãos, não vai ter o encaixe, não vai se encaixar, então todos temos que estar na mesma fiação, em tudo, não só como está falando aqui no partir do pão, em comer, nas festas, mas nas orações. Quantos, eu não vou dizer aqui, mas o meu trajetório de algumas igrejas, que quando pastores falavam assim: igreja, eu peço que os irmãos venham tal dia aqui na igreja, que nós iremos orar por alguém. Irmãos, dá para contar no dedo quantos vinham, ou quantos também o pastor falava lá no grupo: irmãos, ora por tal pessoa. Quem pode estar orando? Eram poucos também ali. Então você vê que não é todos que estão e que vai estar aqui conosco no mesmo propósito. E quando não estão naquele mesmo propósito, o Senhor ele acaba por ele mesmo tirando, irmãos, aqueles que não se encaixam, aquele que não se faz parte, não está falando a mesma língua, na mesma linguagem. Porque como que o Senhor vai derramar aqui, que lá na frente a gente vai falar sobre o Espírito, quando o Senhor derrama ali, com todos ali, o Espírito, para cada um que venha falar, outras línguas, outro com interpretações de sonhos, se não estão com aquele mesmo propósito,
o mesmo amor, com a mesma sinceridade de coração. E em toda a alma havia temor. Todos tinham temor. Não era temor pelo pastor, pelos líderes, era temor a Deus. Igreja, quantos não estão perdendo o temor? Muitos não estão mais, estão usando o púlpito muitas das vezes para afligir, para machucar o irmão, sendo que aqui, esse microfone não é para mim atacar o irmão, era para mim falar algo de amor, é para levar arrependimento, é para falar das boas-vindas, das boas novas do Senhor, é para colocar aqueles que estão ali fora, para que venham se arrepender, aqueles que estavam talvez com pensamento suicida, com algum pensamento de depressão, para que venha cair em si, para que a semente do amor penetre. É para isso, mas muitos estão levando para coisas que não há de agradar ao Senhor. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais aconteciam sinais. Eu ouvi também alguns falar aqui, quantos não estão vendo mais sinais, prodígio na casa do Pai. O Senhor não opera quando não estamos na mesma fiação, quando um corpo não se encaixa, irmãos. Como que o Senhor vai operar? Como a gente vai ver um cego ter vida ou vista se a gente não está usando o púlpito como deve ser usado? O Senhor não vai operar. Nós não vamos conseguir ver sinais. Eu lembro que quando eu não era evangélica, mas eu via muitas pessoas falando de coisas boas que acontecia. Coxo andando, paralítico, cego vendo. Deus também, até no leito dali da morte, ali trazendo vidas. E hoje a gente não vê mais essas coisas, porque se perdeu o temor. Ninguém mais está tendo temor, respeito, reverência, A gente aqui, irmãos, fica tremendo, para pegar, para a gente falar algo para os irmãos, porque eu sempre ouço a missionária, os pastores, mas também já havia outros, que pregam a verdade, pastores que nos ensinaram a verdade. Os meus antigos pastores, quando falavam também, que quando a gente não tiver mais este medo, esse suor escorrendo, boca trêmula, a gente temos que temer. Porque senão, se a gente não tiver o temor do Senhor, eu, Cristina, vou pregar de mim mesmo. Não vou conseguir falar de algo daqui da parte do Senhor. E todos os que criam estavam juntos. Aqui falam todos os que criam na palavra de Deus. Tem muitos também que estão na casa do Pai, mas não creem. Não creem no que o pastor, ou que alguém está pregando, ou que aqui está falando. Paulo, ali, lá em Romanos, vai falar sobre o corpo. Ele vai estar ensinando ali, se eu não me engano, em Romanos 12, vai falar sobre isso, sobre o corpo. Ele vai estar ensinando ali. O corpo tem que estar todo mundo junto, no mesmo propósito. Porque quando um estiver doente, inflamado, a gente temos que estar lá com amor, levar o bálsamo, como foi louvado aqui. O bálsamo para que venha nos curar a nossa alma. Quem cura, quem nos tira a nossa angústia é o Espírito Santo do Senhor. Porque quando Ele ali naquela cruz falou, eu estou indo ao meu Pai, mas eu vou deixar o Consolador para vocês. A gente não está sozinho, irmãos. A gente até pode olhar para um lado, a gente pode estar vendo nosso marido, filhos, mas muitas das vezes nós mesmos nos deparamos, parece como se está tudo indo errado. E às vezes a gente olha e fala, eu digo por mim, falo, meu Deus, parece que estou sozinha. Estou rodeado de irmãos, de pessoas que verdadeiramente me amam, que estão comigo, mas ao mesmo tempo parece como se eu estivesse sozinha. Mas ali, quando às vezes vem esse pensamento, vem o Senhor falando, você não está sozinha. Eu deixei aí com você o Consolador. Basta você me chamar, clamar, que eu vou estar ali, inclinando. Vou estar ali na tempestade. Vou estar ali. Quando você estiver andando
afundar, mas a minha mão vai lá te alcançar. O Senhor está comigo, com você aqui nesta noite. E tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam todos, segundo cada um havia a sua necessidade, né? Todos, independente, quem ganhava mais, quem ganhava menos, aquele que talvez não tinha um valor, ou que não tinha o seu trabalho, independente, a igreja ali, todos ajudavam. Desde aquele que ganhava mais, era repartido, porque aqui vai falar duas vezes, no repartido pão, e comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. No repartido pão, todos comiam, todos iguais. Então não é porque aquele que trouxe mais vai comer mais, ou aquele que não trouxe nada não vai comer. Não, era todos, da mesma maneira, era repartido iguais. Me faz a lembrança de quando eu era pequena, quando a gente passava necessidade em casa, meu pai fazia isso. Meu pai deixava a sua marmita, não levava para o trabalho, para deixar para mim, né, e para os meus irmãos. Ele repartia, todos iguais. E quando meus dois irmãos mais velhos casaram, ficou só eu na casa, meu pai também fazia a mesma coisa. Às vezes, ele comia comida, ele deixava o pão quando eu chegava da escola, porque ele sabia que no outro dia talvez não ia ter comida, ou não tinha mais a comida para me comer. Ele deixava o pão e ele falava: ó, pai, deixou aqui para você comer, porque o pai sabe que você gosta. Então era tudo repartido, irmãos, era tudo igual. Assim era naquele tempo, aqui nas igrejas aqui, primitiva, era tudo igual. Por isso que os sinais, as bênçãos, ali, o fogo do Senhor, o Espírito Santo de Deus desceu ali naquele lugar. Por isso que o Espírito Santo de Deus se alegrou naquele dia, por causa da união, da comunhão, do amor. O amor, irmãos, o amor é o principal de tudo. Porque não adianta a gente ter união, ter comunhão, mas não existir o amor. Eu tenho que amar o pastor, eu tenho que amar os meus irmãos igual, com todo carinho e com todo amor, independente de como seja, porque foi por isso que o Senhor se agradou dessa igreja. Algo ali chamou ali a atenção do Senhor naquele dia. Falou: ali tem algo diferente, naquele lugar tem algo diferente. E não é diferente hoje aqui na IEPAC, que foi ali um sonho escrito num papel, desenhado, né, para o nosso diácono Pablo, e hoje aconteceu, né, a conversão do que estava ali escrito ali naquela história. Hoje estamos nós aqui. O Senhor achou graça, o Senhor viu a sinceridade e o amor do sonho que foi gerado no coração do pastor para hoje estarmos aqui. Muitos podem achar que foi coincidência. Não foi mera coincidência. Era porque nós era para estarmos aqui. Porque o Senhor se alegrou no coração, viu a sinceridade deles, para que hoje possamos estar aqui. É o fruto de um sonho. Ó, nós aqui somos a semente daquele fruto lá de 15 anos, 20 anos atrás. Cada um de nós foi gerado um amor no coração deles. E aqui, para nós contarmos a glória. Mas temos aqui, e perseverando, unânimes, todos juntos, irmãos. Todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos. Então todos comiam. Não era só aquele, todos. Eu acho bonito porque, né, como o pastor esses dias falou aqui, e me chamou aqui e conversou comigo: o que está acontecendo? Por que vocês não estão vindo? E eu ainda, que nem eu falei para o pastor, algumas das vezes ainda eu vinha. Outros eram abençoados, que estavam ali, né, cansado, né, dos seus afazeres lá da chácara, né, por causa das coisas que estavam acontecendo lá. E aí muitas das vezes ele não ia. Ele falava: eu não vou chatear, eu vou ficar cansado também, preocupado com as coisas que estavam acontecendo ali. Então vai você. Muitas das vezes eu ia só, mas é que nem fala aqui: se um corpo não está no lugar, a gente sente falta. E muitas das vezes quando eu não estava também era por causa disso. Porque nós somos um casal, somos uma família. E quando um não está,
Muitas das vezes eu falava, o que adianta também eu estar lá? Eu vou estar feliz com todos os corpos da igreja, mas eu não vou estar também com o meu principal. O que esteve comigo também ao longo dos anos. A gente sente falta. E muitas das vezes também eu ficava ali com ele ali. Mas eu estava lá, mas o meu coração e a minha oração estava junto com os irmãos. Todos juntos. Independente. Eu não estava Cristina, muitas das vezes, com o corpo, pessoalmente. Mas eu estava em espírito também. Porque muitas das vezes estão em corpo, mas às vezes não estão, irmãos. E eu não, irmão. Você pode ter certeza que a minha sinceridade é verdadeira, né? Mas, voltando aqui para a palavra, então, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Louvando a Deus. É o que nós estamos aqui fazendo, é o que quando a gente estamos em comunhão estamos fazendo, porque não é a gente lá não só come, como eu já ouvi, né, pessoas, até o pastor falar que as pessoas acham que aqui a nossa igreja IEPAC é só comelância. Não, aqui tem palavra, aqui tem louvor, aqui tem alegria, irmãos. Tem partir o pão, aqui temos em tudo, louvando a Deus, até nas nossas, né, festas que nós fazemos de comemoração junto com a igreja, nós louvamos ao Senhor, nós louvamos, nós cantamos, se alegramos, como fala aqui. Então não é pecado a gente se alegrar e participar juntos com a igreja, né? Porque vai falar também lá no livro de Salmos 133, vai falar: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é união, como às vezes eu falo aqui em briga, é união. Por isso que o Senhor ali se alegrou ali. O Senhor se alegrou naquele grande dia, porque tinha união. Ó, quão bom é e suave que os irmãos vivam em união. Que nós, né, eu sempre tenho falado, sempre tenho pedido nas minhas orações, para que o Senhor, né, não venha fazer, né, nós perder essa união, irmãos. Porque a gente estamos cercados de nuvem de testemunhas aí ao nosso redor, que querem destruir essa união, que não estão no mesmo propósito, com a mesma filiação que nós temos, com a mesma alegria, com a mesma convicção de buscar aqueles que estão ali, que estão perdidos, angustiados, para que venha ser aqui o Senhor derramar o bálsamo, o Espírito Santo, para que eles venham se arrepender. Esse é o nosso propósito. Nós somos missionários para que nós venhamos salvar aqueles que estão ali fora. Então, quando não estão esses com o mesmo propósito, o Senhor ele acaba tirando Ele mesmo por si próprio. Então que nós venhamos crer e confiar, porque nós somos um corpo, fiéis, porque quando um está doente, todos nós sentimos a mesma. Romanos 12, como eu falei, vai nos dizer. Vai falar aqui, Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, cada um de nós aqui temos o nosso chamado. Talvez é um novo, bonito, né, como o diácono Isaac, nosso diácono Pablo, as irmãs. O meu louvor talvez não deve se achegar. Cada um tem o seu chamado. Mas eu não deixo de adorar, porque foi para isso que nós fomos chamados também, para nós deixarmos o nosso melhor. E assim nós, que somos muitos, e somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Eu preciso de cada um de vocês. Você precisa de mim e eu preciso de vocês. Eu falo que muitas das vezes eu sou muito grata, né? Porque quando eu estava ali, lá no meu antigo bairro onde eu morava, eu falava, quando o Senhor falou, me deu a confirmação, né? Que eu ia vir para cá, irmãos. Eu falava, Senhor, eu vou estar indo para um lugar, para um deserto, onde eu não conheço ninguém.
Senhor, eu tenho um temor, como foi falado aqui, irmãos, em questão de pastores. Sabe que o Senhor coloca pastores verdadeiros que vivem a palavra, que ensinam, que têm amor para cuidar das ovelhas. Então ali o Senhor, quando me colocou, e eu conheci os pastores, como muitos já foi falado aqui, para não falar que, né, puxação de saco, não é questão de puxação de saco, é que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele escuta. E quando eu conheci os pastores, eu falei, verdadeiramente, são homens, pastores verdadeiros, sinceros, e que têm um temor à palavra de Deus, que ensina verdadeiramente a palavra. Então, e eu falei, eu preciso deles. O Senhor falou, você precisa deles. É aí que você vai ficar. E eu só saio daqui, irmãos, quando o Senhor, né, ou falar, me dar uma confirmação de um outro lugar, porque a nossa vida é assim. Hoje estamos aqui, amanhã o Senhor leva a gente para outro lugar. Mas em tempos que eu permitir, ficarei aqui. Daqui eu não saio, né? Porque eu falo que, como eu aprendi a amar cada um, irmãos. Muitas das vezes quando eu não estou aqui, ou estou em casa, acontecendo alguma coisa, eu sinto falta. Eu falei, tá, aquele povo ali, né? Eu sinto falta, irmãos, dos irmãos. E verdadeiramente, vocês estão nas minhas orações, né? Porque eu louvo e agradeço ao meu Senhor por cada um de vocês, né? Por o Senhor ter me colocado nessa família verdadeira. É uma família que ama, né? A gente pode sentir num abraço, né? No olhar, num aperto de mão, né? Quando um vai bem, o outro já sente falta. Eu senti falta do irmão. Então eu agradeço e louvo ao meu Senhor, né? E de modo que tenho diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e a profecia seja a segunda medida da fé. Nós temos que ter fé, porque a fé, se a gente não tiver fé, a gente não conseguirá ver Deus. É impossível agradar ao Senhor se nós não confiar e não crer e não tivermos fé. Então, que nós venhamos, né, ficar com essa palavra, porque aqui rapidinho, eu só vou falar aqui, né, que eu falo que se encaixa verdadeiramente com os irmãos aqui, né, e é o que estava acontecendo ali na igreja também primitiva, que aqui em Romanos também, aqui no 12:15, faz falar para mim e para você: alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui, verdadeiramente, né, isso acontece. Eles lá também, eles se alegravam com a alegria de um dos outros, e quando um estavam triste, eles também ficavam tristes. Então eu deixo aqui essa palavra, porque aqui verdadeiramente, porque todas as vezes que eu precisei, né, tanto na alegria como na tristeza, eu pude contar com a igreja e com os irmãos, viu? É aqui que o Senhor me deu. Peço que os irmãos me perdoem se eu falei algo, né? Talvez, né, não indo de encontro ou falando alguma besteira, mas foi a palavra que o Senhor me deu. Então que nós possamos se alegrar, que nós venhamos nunca deixar, irmãos, perder a nossa essência, essa comunhão,